Bem, aqui nós estamos na estação de trem da Hospedaria dos Imigrantes. Essa hospedaria foi inaugurada no final da década de 80 do século XIX e que recebeu dezenas e dezenas de milhares de famílias de imigrantes que vinham da Europa ou de certas regiões da Ásia, do Oriente Médio em especial, inicialmente, depois vinha até do Japão, chegavam no Porto de Santos, do Porto de Santos por via ferroviária até aqui, e daqui onde temos aqui a hospedaria aqui ao lado, assinavam os contratos de trabalho e dirigiam-se para as fazendas no interior da província ou, já a partir de 1889, do estado de São Paulo. Portanto, se é possível falar o local onde começa a vida de tantos sobrenomes de origem portuguesa, espanhola, italiana, especialmente sírio-libanesa e depois japonesa, é esse o local. A partir daqui eles iam para o interior do estado. Alguns chegaram a permanecer inicialmente mesmo já na capital. Portanto, isso aqui faz parte da história do estado de São Paulo e da história de milhares e milhares de famílias. As ferrovias, o seu traçado, a sua expansão está intimamente vinculada à expansão cafeeira. De um lado, ligando primeiro a capital ao litoral, a Santos, e depois às zonas mais próximas como Jundiaí, e depois esse processo de interiorização do café, que logo atrás foi indo a ferrovia, na região chamada época de Oeste Paulista. A ferrovia ela é parte da história de São Paulo, especialmente na segunda metade do século XIX até cerca das décadas de 30 e 40 do século XX. Quer dizer, falar em São Paulo é necessário nesse período falar das ferrovias. A principal finalidade, né, da ferrovia era escoar a produção cafeira no sentido do Porto de Santos, né? Então, é uma questão que se colocava muito forte na época, para onde iria os novos prolongamentos ferroviários, para onde que a ferrovia deveria se expandir, né? Essa discussão era muito travada no âmbito das assembleias legislativas da província de São Paulo, né? Então, os grandes fazendeiros, eles faziam uso do poderio político que eles detinham nas regiões para pressionar o governo em favor dessas concessões, desses direitos de exploração das linhas, né? Porque o objetivo da grande maioria dos fazendeiros era exatamente esse, né? Que o traçado passasse muito próximo às suas propriedades, enfim, para que sempre visando a redução do custo do transporte, do frete cafeeiro. O papel das ferrovias, por exemplo, levando para o interior, os jornais da capital chegavam no mesmo dia no interior. Isso tem uma enorme importância. Você tem uma circulação de ideias políticas, uma circulação de ideias culturais muito grande. E mesmo tempo que a cidade e o estado de São Paulo se modernizava, circulava dinheiro por causa da exportação do café, as famílias se urbanizavam, as famílias de fazendeiro vinham para as cidades, elas abandonavam as suas casas nas fazendas.